Aí da sua história. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Desculpa, gente, amanhã minha voz fica... Tudo bem com vocês? Eu já escolhi uma palavra para esse ambiente aqui, que é a afetividade. Porque logo que eu cheguei aqui, eu já me senti acolhida. Então, a gente consegue perceber que qualquer pessoa que entrar na rede de vocês também vai ser acolhida. E quando eu falo de liderança, a maioria do público é homem. E nessas situações eu dou as boas-vindas às mulheres. E aqui ao contrário, então vou dar as boas-vindas aqui aos homens do ambiente. E aí eu fiquei pensando por quê? Talvez pelo propósito, que a gente já viu que é muito forte. E o feminino traz essa questão de sensibilidade, de acolhimento, de fundo nas coisas, né? Dá pra ver que Kumon não é só ganhar dinheiro. Já consegui perceber. Tem algo a mais, tem algo que vai além. E aí a gente precisa, em todos os ambientes, balancear as características do feminino com as características do masculino. Porque, ou um outro motivo que pode ser também, é porque é uma franquia. E aí na franquia vocês têm esse ambiente aqui estruturado de apoio. Além das questões de gestão burocráticas. Porque a mulher também, ao mesmo tempo que ela vai mais fundo, ela também tem dificuldade de se lançar, de inovar, de correr riscos. Então, vocês têm que potencializar as características que vocês já têm, que são fortes, e buscar aquelas que é difícil pra gente. Porque numa entrevista de emprego, a mulher precisa ter 100% dos pré-requisitos para ela se candidatar. Mas o homem com 60% ele já vai, às vezes até menos. Então, nos ambientes que eu passo, a gente tem que fortalecer as mulheres para exercerem cargos de liderança. Então, fico feliz, né, por vocês estarem empreendendo e também busquem balancear sempre as características e aproveitar essa rede de apoio que vocês têm. E isso, como a Andresa falou, tem que chegar em todos os colaboradores de vocês. Tudo que vocês recebem aqui tem que ir para todos os professores, tem que ir para a equipe da limpeza, a equipe da cozinha. Todo mundo tem que respirar esse propósito. Então, hoje, eu abri uma empresa, né, agora eu estou empreendendo também, Desconecte Consultoria, e eu trabalho com inteligência espiritual na vida e nos negócios. Mas se eu colocasse esse tema aqui, inteligência espiritual, vocês iam fugir, não ia aparecer ninguém. Mas vocês vão entender o que é isso e o que isso tem a ver com liderança consciente. Como a gente vai mais a fundo, eu fiz a minha tarefinha de casa também, de buscar lá, entender qual que era o propósito do Kumon. E eu achei isso aqui que a Andresa já trouxe. Eu ia até fazer uma provinha, quem sabe a missão? Vamos deixar para a próxima, né? Mas quando o objetivo é contribuir com o fornecimento de soluções para os problemas enfrentados pela comunidade global, como assim? Pela autoinstrução. Autoinstrução é porque vocês, né, me corrijam se eu estiver errado, mas vocês buscam desenvolver crianças que vão ser donas e protagonistas da própria história. Então vai além de ensinar matemática, português, inglês, é uma educação para a vida. Isso é muito importante. Porque se a gente quer cidadãos, adultos bem formados, a gente tem que começar investindo na educação das crianças, certo? Mas e a nossa autoinstrução? Como que está isso? Porque ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende. E a gente tem que sentar eternamente na cadeira de aprendizes. Então eu vou fazer assim, um convite para olhar um pouquinho mais a fundo e pensar, e eu? Como eu estou nesse processo? Porque quanto mais a gente olha para dentro e a gente se desenvolve, mais a gente tem para entregar para as outras pessoas. Obter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Vocês vão ver ao longo da palestra que existem várias formas da gente fazer isso.
e a gente aumentar os resultados que a gente tem com menor esforço. Então, liderança, toda vez que eu vou falar sobre liderança, gestão de equipes, qual que é a visão? Preciso consertar o meu problema. Qual que é o meu problema? O meu funcionário. Está errado. O funcionário é a solução. Então, aquele líder que ele tem como objetivo o cliente, está errado. É claro que o cliente vai ser o final, mas o foco tem que ser no funcionário. Porque é o funcionário que está no dia a dia ali atendendo o seu cliente. Você não vai atender todo mundo. Então, se você tem as pessoas desenvolvendo os seus talentos no melhor lugar, é o que você precisa. Porque o processo é consequência. Então, a liderança, esse aqui é o pipeline da liderança, do Rancharan. Peguei uma parte dele para falar que liderança começa na liderança de si. Eu tenho que ser líder de mim mesmo, senão eu não consigo liderar ninguém. Então eu vou pegar por esse ponto aqui, ó, porque o líder de si, ele sabe o que ele quer, o que ele precisa. Você disse que não tem o laser aqui, né? Não, para TV não. Quando tem consciência do seu potencial e de como utilizá-lo, vulnerabilidade, evolução e aprendizado, assumir responsabilidades por suas ações e consequências, gestão de pensamentos, emoções, comportamentos e funcionamento. Fácil, né? É só isso. Especialmente esse último aqui, ó. Gestão de pensamentos, emoções. O que eu penso todo dia? Quais são as emoções que compõem o meu dia? Porque a gente fica muito focado em pensamentos e emoções negativas. E isso vai nos consumindo e a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então a gente também tem que cuidar dos nossos pensamentos e emoções. Eu vou passando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Vou falar mais disso aqui um pouquinho. Tem que clicar ali. Ah, que fofo. Perfeito, obrigada. Então, depois de liderança, vem consciência, que pode ser resumido, né? Um dos sentidos é uma visão mais ampla de si mesma e da realidade. Então, uma pessoa consciente pressupõe que ela vai ter autoconhecimento, autocrítica, empatia, responsabilidade, curiosidade intelectual, valores éticos e compassivos. Então, ficou um pouquinho, saiu um pouquinho do formato, mas a gente consegue ler. Então, assim, consciência, quando a gente pensa em uma pessoa consciente, ela tem consciência do que é certo, do que é errado, né? De como viver em sociedade, os valores éticos e compassivos, e ela também tem responsabilidade sobre os seus próprios atos. E consciência vai um pouquinho mais a fundo, porque olha lá, visão mais ampla de si mesmo e da realidade. Então a gente precisa olhar mais fundo. A gente tem que sair da superficialidade para realmente, e começa pelo autoconhecimento. Então, se eu chegar aqui e perguntar, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem com seus pensamentos, com suas emoções? Tudo bem com o seu corpo? Vamos olhar mais a fundo? Então, já que a gente está fazendo uma proposta diferente, vou sugerir também uma dinâmica um pouco diferente, para saber se está tudo bem mesmo, né? Porque tudo bem, todo mundo responde o quê? Tudo bem. Mas e se a gente olhar mais a fundo? Então eu vou pedir agora que vocês sentem de uma forma que estejam confortáveis. Se possível, relaxem os braços, pode colocar as mãos em cima das pernas para vocês ficarem relaxados. E quem puder, feche os olhos. Vocês estão num ambiente seguro, tá? Ninguém vai passar batom no rosto de vocês, fiquem tranquilos. Então podem confiar, fechar os olhos um pouquinho e prestar atenção um minutinho só na respiração de vocês.
você precisar, você pode fazer uma respiração um pouquinho mais profunda, só para te ajudar a relaxar. Ou você deixa a sua respiração seguir sem comando. E aí você começa a prestar atenção nos sons do ambiente. Os sons que estão mais longe, os sons que estão mais perto. Aí você sente como é que está a batida do seu coração. Se está tranquilo, se está acelerado. Aí agora, você vai dar um comando para a sua mão direita, de abrir e fechar. E depois com a mão esquerda, abre e fecha. Aí você faz qualquer movimento com seus pés. E você percebe que você está no comando desses órgãos. Aí agora você vai para a região dos olhos e dá um comando para ele não abrir. Aí você desce um pouquinho, presta atenção na sua respiração e segura um pouquinho ela. E depois solta. Mexe a língua dentro da boca. Vai lá para a região do ouvido. Volta a perceber os sons. Agora dá um comando para o seu ouvido ouvir menos. Dá um comando para ele parar de ouvir. Aí você desce um pouquinho e segura a saliva. Não engole a saliva por 1 segundo. E agora você pode engolir. Aí você desce e vai lá para a região do seu coração. Percebe as batidas. Vê se você consegue fazer com que ele bata um pouquinho mais devagar. Agora fala para o seu coração parar de bater. E agora devagarinho podem abrir os olhos. Alguém conseguiu? Ainda bem que não, né? Mas o que isso quer dizer? Primeiro que quando a gente olha mais a fundo, a gente pode descobrir mais coisas. Então esse olhar de observação, a gente pode fazer com o nosso corpo, porque o nosso corpo também determina as nossas emoções, os nossos sentimentos. É possível fazer o coração bater mais devagar? É possível. Quando a gente tem um problema de coração que está com uma taquicardia, o médico dá remédio. E ele bate mais devagar, certo? Ou o remédio também pode acelerar se precisar. Mas na respiração a gente também consegue fazer isso. Porque se o seu coração está acelerado e você parar um pouquinho e dar uma respirada, você consegue sim reequilibrar tanto a batida do seu coração como toda a composição química do seu corpo. É a mesma coisa que acontece nos processos de meditação. Então assim, o remédio faz isso na respiração também. Se a gente está calmo e a gente quer acelerar o coração, é possível? Se eu sair correndo daqui até lá, meu coração já acelerou. Não preciso nem chegar lá embaixo, já está, né? Tem gente que vai correr uma maratona e o coração vai estar lá tranquilo. Então a gente também acelera. Se eu estou aqui e faço um exercício de respiração que me traga agilidade, ó, se eu começo a respirar assim, meu coração vai acelerar. Então eu também posso fazer o contrário. É só a gente começar a perceber que o nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele obedece exatamente aos estímulos que a gente dá. Acontece que, na maioria das vezes, esses estímulos são inconscientes. Porque a gente não está colocando observação. Então, se a gente está com muito problema e a gente fica num estado de estresse o tempo todo, porque o que é o estresse? Era para ser positivo, mas hoje, do jeito que a gente vive, né, você acaba acumulando
estresse. Aquilo tudo vai para o nosso corpo. Então, com observação e com consciência, a gente consegue alterar, sim, a nossa condição emocional, mental e física. Então, a primeira dica aqui, ó, preserve seu bem-estar, porque se você não estiver bem, tudo para na sua vida, concorda? Então, às vezes a gente foca muito no outro, no cuidado com a família, no cuidado com os negócios, você cuida de todo mundo. Mas se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Então, falando de inteligências, são várias, né? Mas aqui eu vou trazer só 3. Tem gente que fala de 7, tem gente que fala de mais. Inteligência intelectual é a mais conhecida porque é mensurável. Então, todo mundo tem curiosidade ou já fez um teste de QI. A gente sabe que tem gente que nasce com QI mais elevado. E o QI é a inteligência intelectual, cognitiva, aquela que a gente usa para aprender a fazer as coisas. Então, cultive a sabedoria, que é diferente de conhecimento. Porque se a gente lê um livro, se a gente vai numa palestra, faz um curso, é conhecimento. Vira sabedoria quando a gente aplica. Então, todo conhecimento útil é aquele conhecimento que você aplica. Depois veio o Daniel Goleman para falar de inteligência emocional. E ele descreveu a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Para a gente identificar o sentimento do outro, eu preciso saber reconhecer o meu. Porque se eu não consigo reconhecer o meu, dificilmente eu vou reconhecer o do outro. Então, gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Por isso que tudo começa aqui dentro. Quanto mais eu aprendo a fazer isso comigo, melhor eu vou reconhecer. Depois que ele publicou, né, foram vários estudos e ele trouxe com muita força esse termo inteligência emocional e foi muito útil. Foi difícil até as pessoas perceberem, porque da Revolução Industrial para cá, o homem era uma máquina, né? Então era assim, deixe os sentimentos, os problemas em casa e trabalhe como uma máquina. É possível isso? Não é, né? Nós somos seres integrais e o tempo todo. A gente pode fingir que a gente está fazendo isso, mas de verdade isso não acontece. Depois ele escreveu foco, que ele colocou que a atenção regula a emoção. Por quê? Depois que ele percebeu que é possível identificar, dar nome para as emoções, ele percebeu que tem algo que vai além. Que se a gente coloca atenção plena, consciência, observação, a gente regula as nossas emoções com menos esforço. E a gente vai ver aqui o porquê. Então, emocional, né, não se deixe dominar pelas emoções. Pra gente não... Vocês conseguem ouvir se eu falar sem o microfone? Sim. Conseguem? Pra gente não se deixar dominar pelas emoções, a gente precisa reconhecê-las. E aí, tem o esforço e a habilidade que a gente pode aprender a fazer isso. A Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, ela publicou essa série no HBO Max que chama Atlas do Coração. E ali ela fala de uma pesquisadora que mapeou 80 emoções. E como que você faz para diferenciar, por exemplo, tristeza de angústia? Isso pode ser válido, assim, para pessoas que são muito racionais e têm dificuldade de acessar. Então, sabe quando você pergunta assim, acontece alguma coisa, o que você sentiu? E a pessoa fala, eu acho que isso. Ela está levando para o mental ainda. Não consegue acessar o sentimento. Então, depois da inteligência cognitiva, a gente precisa acessar a inteligência emocional, que é a gente aprender de forma inteligente, a gente fazer a escolha de seguir por esse caminho. A partir daí, a gente usa a razão para nos guiar. Então, tem uma autora que hoje fala sobre inteligência espiritual, que já era uma grande líder, mas era altamente pragmática, racional. E na terapia, o terapeuta perguntava para ela, o que você sentiu? Não senti nada.
né? Ela ia primeiro, eu acho, não tô perguntando o que você acha, tô perguntando o que você sentiu, não sente nada. Na próxima, não sente nada, não sente nada. Aí, como é uma pessoa que gosta de desafio, falou, eu tenho que ter alguma coisa para responder pro terapeuta. E ela começou a pegar o significado de cada emoção no dicionário, e para cada coisa que acontecia, ela falava assim, foi raiva, não foi raiva, foi ciúme, foi inveja, e ela dava o nome. Então, quando ela chegava na terapia, foi isso que eu senti. Ela tinha a resposta. Só que isso levava tempo para ela fazer. Com a prática, ela foi reconhecendo mais rápido, com menos tempo, até que ficou imediato. Ela sentia uma emoção, ela já percebia. E ela viu que isso melhorou sensivelmente as relações dela em todos os campos. No campo familiar, no campo de negócios, ela conseguia negociar com mais facilidade porque ela olhava para a pessoa e ela conseguia ter mais empatia. Como ela aprendeu a fazer isso com ela, ficou mais fácil dela reconhecer. E os números dela foram assim pro alto, né? Ela conseguiu melhorar muito nos negócios por conta disso. Depois ela percebeu que tinha algo que ia além e ela começou a estudar inteligência espiritual, que a gente vai falar em seguida. Então, emoções são reflexos naturais diante de acontecimentos. São uma resposta física ou química comandada pelo cérebro humano. Quer você reconheça ou não, a emoção ela já está agindo. Então não adianta você falar, eu não vou mais sentir medo, eu não vou mais sentir culpa, você já está sentindo. Aí a gente aprende a gerenciar isso, a lidar. E ela fala também que uma dor emocional, o cérebro processa da mesma forma que uma dor física. Mas a gente tende a minimizar. Então, se eu quebro o pé, eu sei que se eu não cuidar dele, eu não vou conseguir fazer as minhas atividades diárias. Eu dou atenção. Agora, e quando a dor é aqui? Que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo porque até a gente tem dificuldade de lidar com isso e de reconhecer que aquela dor existe. Só que o cérebro, ele processa da mesma forma. Então, uma dor emocional dói de verdade. E a gente olhar para isso, a gente colocar a observação, é o primeiro passo para você aprender a diminuir ela, a gerenciar. Então, ela coloca que sentir é ser vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade é uma fraqueza é acreditar que sentir é uma fraqueza. Quer você goste ou não, somos seres emocionais. Então não adianta brigar com isso. A gente tem que reconhecer. Eu senti medo? Tá bom, eu senti medo. O que eu faço a partir disso? Para o homem é até mais difícil isso, né? Porque o homem, desde de pequeno, assim, tem que ser forte. O homem não chora. Tem que fazer tudo, né? Tem que ser o provedor da família, tem que dar conta disso, daquilo. Então, o homem tem até mais dificuldade de olhar e reconhecer essas emoções. Mas o homem é um ser emocional do mesmo jeito que a mulher é. E aí, às vezes, a mulher minimiza também o sentimento do homem. Porque isso é cultural, né? A gente cresce, a gente aprende dessa forma. Então, algo que vai além, que é o quê? O Stephen Covey, depois que ele escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele escreveu o 8º hábito. Alguém conhece esse? Porque não é tão vendido. Porque não fica famoso esse aqui. Né? Os 7 hábitos todo mundo conhece. Por quê? Produtividade. Porque eu tenho que ser produtivo, eu tenho que gerar números, eu tenho que ser competitivo. Isso a gente já tem dentro, porque isso é cultural. Então eu busco aquilo que eu não tenho ainda. O 8º hábito, ele já fala, olha lá, ó, da eficácia à grandeza, o algo mais. Então ele já falou aqui de inteligência espiritual. O Simon Sinek, que eu gosto muito, ele tem muitas palestras sobre liderança que são bem interessantes. Ele colocou também, comece pelo porquê. Porque a gente precisa ter um propósito. Isso é natural do ser humano. E o propósito move a gente muito mais do que a competitividade. O próprio Daniel Goleman, depois que ele estudou inteligência emocional, ele foi fazer um estágio antes do pós-doutorado dele na Índia. E ele entrou em contato, ele já era um meditador, e ele entrou em contato com o hinduísmo, né, com a cultura na Índia.
E ele viu também que tinha algo mais poderoso e ele começou a escrever sobre meditação. Mas esses livros não vendem muito. Qual que vendeu mais, além da inteligência emocional? Foco. Ah, porque foco me traz resultado. Meditação não traz. Sabe por quê? Porque a gente tem mania do imediatismo. A gente só fica apagando incêndio. Então, aquilo que não vai me trazer resultado imediato e mensurável não é tão importante, né? Então, esse termo inteligência espiritual, ele foi publicado, né, mais propriamente como QS, pela Dana Zohar, que foi formada em Harvard. Depois ela fez uma extensa pesquisa na Universidade de Oxford e ela mediu no cérebro humano, igual o Daniel Goleman fez. Ele, né, falou assim da composição cerebral, de como as emoções funcionam no nosso corpo fisicamente. Então ele fala do córtex, do córtex pré-frontal. Por quê? Ele viu que pessoas que tinham acidentes, por exemplo, que ficavam sem uma parte específica do cérebro, paravam de reconhecer emoções. Então sim, está no nosso corpo. A Dana Zohar fez a mesma coisa. Ela começou a medir as ondas cerebrais, especificamente de quando as pessoas estavam em situações, em acontecimentos que relatavam como conexões divinas, conexão espiritual, que pode ser, ela pode acreditar em Deus, ela pode estar rezando um terço, um mantra, um louvor, até alucinógenos também, que as pessoas relatam como conexões espirituais e que provocam um sentimento de muito bem-estar no corpo, isso tudo quimicamente. Ela percebeu que todas as vezes que as pessoas estavam nessas situações, as ondas cerebrais iam a 40 Hz, que é a mais alta do cérebro. E isso era o que provocava aqueles efeitos. Uma das situações também é a prática da meditação. Então ela entendeu que, além de ser a mais alta, passava por todas as áreas do cérebro. E isso ela chamou de inteligência espiritual, que é todas as vezes que acende aqui o que eles chamam de ponto de Deus no cérebro. E ela falou que inteligência espiritual é aquilo que nos move a fazer as perguntas fundamentais. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? E que nos difere dos outros seres. Isso nos determina como humanos. Então ela coloca que nós somos seres essencialmente espirituais porque somos movidos pela necessidade de fazer perguntas fundamentais. Isso é novo? Não. Inteligência espiritual é o que está dentro da gente. É só pegar e colocar de uma forma que a gente vai aprender a olhar para aquilo e gerenciar. Da mesma forma que o Daniel Goleman fez. As emoções são novas? Não. Então, tem muita gente hoje que fala de inteligência espiritual, mas fala de expansão de consciência, propósito, buscar sentido. É a mesma coisa. Isso aqui é só uma forma mais fácil da gente entender, para a gente perceber que age no nosso cérebro. E se está agindo no meu cérebro, igual a emoção, eu posso colocar um olhar de observação nisso para entender como eu consigo resultados em todas as áreas da minha vida, mais resultados com menos esforço. Porque foi isso que os autores perceberam também. Então, encontre aquilo que te movimenta. É o primeiro passo. Por quê? Aquilo que a gente faz com aquele gosto, com aquela paixão, sabe, né? Pode ser talento, sabe aquilo que você faz até de graça? É isso que você vai fazer de melhor na sua vida. E aquilo que te movimenta, que é o seu propósito, o que a gente faz é só uma ferramenta, um mecanismo. Então assim, por que eu estou no Kumon? O que isso representa? Por que eu fiz essa escolha? O Kumon é uma ferramenta para eu desenvolver algo maior, que é o meu propósito. Então, quando eu decidi criar uma metodologia própria para fazer treinamento e palestras e falar para as pessoas, é porque eu tinha o propósito de comunicar e ajudar nessa busca que eu passei.
Então, foi um longo período assim, do meu próprio autoconhecimento, da minha evolução, e eu falei, eu quero comunicar. Então, hoje a Desconect é uma ferramenta para fazer isso. E se daqui a pouco não for mais? Eu vou usar uma outra ferramenta para continuar no meu propósito. Quando o propósito está aliado ao trabalho, maravilha. Mas quando isso não é possível, eu tenho que achar uma forma. Então, enquanto eu estava no Banco do Brasil, eu fazia voluntariado, porque eu já tinha esse propósito de estar em contato com as pessoas. Por quê? É o meu crescimento. Então, assim, eu estou ajudando as outras pessoas? Não, eu estou me ajudando. Porque quanto mais eu faço aquilo, mais bem-estar eu sinto. Então, eles perceberam que a inteligência cognitiva ocupa um lado do cérebro, a inteligência emocional o outro, e a inteligência espiritual tudo. A cognitiva é o pensamento linear, lógico, racional. A inteligência emocional é o pensamento associativo, que nos une com as pessoas, com os grupos. Então aqui a gente usa muito inteligência emocional. O tempo todo a gente usa, né? E a espiritual é o pensamento criativo. Então, achar soluções, encontrar ferramentas, sabe? Quando a gente usa esse potencial criativo, ela pode potencializar as outras duas. E aí sim a gente consegue os nossos resultados com menos esforço. Vou colocar um exemplo. Alguém escolhe ser médico. E aí tem que fazer a faculdade de medicina para desenvolver o QI. Eu preciso saber o que fazer. Aí a pessoa se forma e começa a atuar nos plantões, aí vê que tem um ambiente de muito estresse que ela tem que lidar. Tem que lidar com os pacientes, com a família, com a própria família. Ela precisa do quê? Da inteligência emocional, pensamento associativo. E aí vai fazendo um caminho que chega a um ponto que ela já tem tudo que sonhou. Tem reconhecimento, tem fama, tem muito dinheiro. E aí vem um vazio. Ela fala assim, mas de onde vem esse vazio? Eu tenho tudo. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho um trabalho que eu amo. De onde vem? E aí vai lembrar que lá atrás, a escolha, né? Talvez não fosse a medicina se a pessoa tivesse olhado para dentro. Ah, porque queria ser músico. Mas aí, por conta do avô que era médico, do pai que era médico, foi para a faculdade de medicina. Quando a gente desenvolve muito tempo as habilidades pela necessidade do ambiente, a gente fica muito bom naquilo. E a gente acha que a gente é aquilo. A gente acaba se definindo pelas coisas que a gente faz, pelos ambientes que nós estamos. Mas nem sempre é, porque talvez a gente ainda não se experimentou em outras áreas. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei 19 anos no Banco do Brasil, então era muita conformidade, muito método. Mas eu fazia aquilo muito bem feito. Hoje em dia, se me der uma planilha para fazer, eu vou fazer, mas eu gosto? Não. Se preferir, eu não faço. E aí eu comecei na gestão de pessoas a ter que falar. E para mim, assim, era um sacrifício mesmo, né, falar. Mas eu tive que desenvolver essa habilidade. E aí no falar, eu fui começando a fazer aquilo com naturalidade. E aí eu vi assim, opa, eu gosto muito mais desse contato com as pessoas do que da conformidade da planilha. Mas eu jamais ia imaginar que isso era a minha essência. Então, criativo é o que? A gente se testar em coisas diferentes, ambientes diferentes. O seu coração vai te dizer, porque às vezes você pensa assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito, não sei qual que é o meu talento. Olha, observa. Aquilo que o seu coração tiver, olha, tô feliz aqui, sabe? O seu coração te diz. Agora, se tiver um desconforto, e normalmente tem, em alguma área a gente sempre tem, o desconforto é uma bússola. Ele mostra pra gente que, olha, isso aqui não tá bem no caminho da sua essência. E aí a gente vai conectando com a nossa autenticidade, que a gente acaba se afastando. Então, inteligência vem do inteligere, que é entre escolha. É a capacidade do indivíduo de escolher dentre as várias possibilidades que ele tem. Isso é agir com inteligência. Então, faça escolhas conscientes. Porque a gente cresce com uma educação muito dogmática, padronizada.
Eu acho que vocês devem ensinar outra educação, né? Como com autoinstrução. Então isso é ir mais a fundo para entender assim, ó, aquilo que eu recebi, tá? Eu agradeço, honro o que faz sentido para mim, mas eu tenho que olhar para tudo que eu recebi de todos os grupos, da escola, da família, da religião, da empresa, e falar assim, isso aqui faz sentido para mim, isso daqui não faz, eu descarto. Aí a gente também tem que descartar expectativas, muitas vezes, dos outros que foram colocadas sobre a gente, mas expectativas nossas, que a gente se colocou. E aí você olha para aquilo, você fala assim, preciso mesmo? Preciso mesmo pegar o chicote todo dia e me chicotear porque eu devia fazer mais? Ou às vezes lá atrás eu me coloquei alguma expectativa que lá fazia sentido e talvez hoje nem faça mais. Mas se a gente não fizer essa pausa para olhar, a gente vai seguindo no automático. Aí a gente vai dando respostas automáticas para tudo, repetindo comportamentos, sabe, seguir o padrão? É isso que a gente faz. Vou passar rapidamente, tá? Mas achei interessante trazer porque alguém conhece a pirâmide de Maslow das necessidades? Quem fez administração sabe, né? O Maslow, ele já desenhou lá atrás que o homem, ele precisa suprir, pelo menos o mínimo, as necessidades básicas para ir subindo até chegar à realização pessoal. Mas até ele depois reconheceu, mas aí ele já estava quase leito da morte, né? Que realização pessoal não é o fim. E aí veio o Richard Bennett e elevou essa pirâmide, ele só evoluiu, sem descartar nada da pesquisa, que é muito boa. Ele evoluiu para a questão espiritual, porque depois que a gente se realiza pessoalmente, a gente percebe que a gente quer mais. Então sabe o exemplo do médico que eu coloquei aqui? O médico, apesar de ter, né, assim, não, eu não tenho explicação para estar sentindo esse vazio, mas estava faltando algo mais, que é o quê? Você vai passando pelos níveis, porque sobrevivência é assim, o físico, se eu não tiver comida, eu vou pensar em inteligência espiritual, vou pensar em consciência, não. Se eu tiver com risco de perder a minha vida, a minha consciência vai estar naquilo. Depois o relacionamento, isso aqui a gente pode imaginar uma criança também, né? Quando a gente nasce, a gente só precisa comer. Depois a gente começa a se relacionar, entender que existe a mãe, existe o pai. Depois eu preciso de autoestima, eu preciso me entender como uma pessoa. Aí a gente vai para a escola, você precisa exercitar aquilo dentro de grupos. Aí vem o ponto da transformação, que é mental. Sabe fazer essas escolhas conscientes? Isso aqui eu quero, mas isso aqui eu não quero. Até chegar ao nível da coesão interna. Na coesão interna, eu encontro a minha autenticidade. E aí eu tenho coragem de assumir as minhas escolhas, os meus gostos. Falo assim, não, é esse caminho, é isso que eu sou. E acolher tanto os meus potenciais como os meus defeitos. A gente fala, não pode falar defeito. Não é defeito, né? É aquilo que você quer diminuir. Então, assim, o que eu quero diminuir na minha vida? O que eu quero diminuir em mim? E o que eu quero aumentar? Depois que eu encontro essa coesão interna, e é assim, ela não é no nível superficial, ela é profundo. É acessar o alto amor. E primeiro eu preciso me permitir isso. Porque a princípio parece errado, parece egoísmo. A gente pensar que sim, eu devo me amar, eu mereço sim. Eu sou luz e sombra, eu sou assim e eu me amo. Quando você acessa esse alto amor, isso fica tão grande, tão forte, e você percebe que existe uma centelha divina, eu vou colocar divina, né? Tem várias interpretações, não falando de Deus. Existe uma centelha de algo maior dentro de mim, eu consigo enxergar que o outro também é assim. Porque se eu acolho os meus momentos de luz, mas de sombra também, aquilo que eu preciso melhorar e que eu não gosto em mim, mas tá tudo bem. Eu olho e falo assim, essa é a minha situação atual. O primeiro passo é acolher, porque daí você pode mudar. Eu vou entender que o outro que está me irritando,
Está no processo dele, só que mais. Autoconhecimento profundo é também, me irritou. Opa, peraí, por que me irritou? O que em mim, né? O que de mim eu estou projetando nessa pessoa? Porque afinal é tudo nosso sentimento interno. Não são os fatores externos. Enquanto eu estiver olhando para fora, eu não faço esse caminho de evolução. E olhando para fora é assim, no sentido de apontar o dedo, porque você está fazendo isso comigo, no sentido das minhas expectativas, de que alguém vai chegar para me salvar, de que alguém vai chegar para preencher esse vazio que eu estou sentindo aqui dentro, né? Porque eu não tive pai, não tive mãe, ou meu marido, ou não tenho marido, entende? Podem ser justificativas reais. Todo mundo tem os traumas. Eu não trouxe aqui, mas se vocês quiserem anotar, tem um documentário que chama A Sabedoria do Trauma. É muito bom, porque ele fala assim, ele faz um estudo no presídio. Andresa, deixa eu só te pedir, vai me avisando. Ele faz um estudo com presidiários e ele percebe que todos eles têm no mínimo 6 grandes traumas da infância. E esses traumas pode ser um bebê que estava no meio de uma guerra e ele estava no berço e bomba caindo, ou aquele bebê que foi deixado lá a noite inteira chorando porque o pai e a mãe entendeu que era melhor para ele. É o sentimento que ficou, a emoção que ele sentiu de risco de vida em uma situação ou na outra. Então trauma também não é comparável, emoção não é comparável, porque cada um tem um filtro e cada um registra de uma forma. Então todo mundo tem trauma? Tem! O que a gente faz com isso? A gente supera. Porque quando a gente supera um trauma, a gente ganha uma força excepcional. Cada trauma que a gente supera, isso nos dá força. Então, nós somos as pessoas que somos hoje por conta de tudo que a gente passou. E é esse olhar de positividade, né? Não é positividade tóxica, que a Andresa estava falando, que trouxe aqui no vídeo do Cortella, perspectiva. Então não adianta eu ficar falando assim, eu pego a bengala e vou, né? Ah, mas eu sou assim porque eu não tive pai, sou assim porque eu não tive mãe. Adianta. É real? Tá, é. Mas vai adiantar? Você vai avançar na sua vida se você ficar usando a bengala? Então é largar a bengala. Aí, chefe é uma maravilha, né? Vocês que são chefes, assim, todo mundo adora botar culpa no chefe, não é? Isso é o que, gente? São pessoas que estão no vitimismo e não são protagonistas da sua vida. É lógico que vocês, como líderes, têm uma tremenda responsabilidade por cada pessoa que vocês têm na equipe. E equipe não é só lá no Kumon, é na família, é nos grupos. Porque um líder natural, a liderança, ela pode ser exercida sem ter um cargo, sem ter uma função. E aí, quando eu acesso esse alto amor na coesão interna, eu quero dividir. Eu quero fazer a diferença. Ó, tá sobrando aqui. Tá sobrando, eu preciso pôr pra fora, tá transbordando. E aí eu vou pro ponto de querer fazer a diferença, deixar um legado. E aí eu começo a fazer a diferença, pode ser no voluntariado, pode ser fazer a diferença para as pessoas que estão à minha volta, porque propósito, às vezes a gente pensa que propósito tem que ser grandioso, né? Tem que ser assim, vou mudar o mundo. Sim, mudar o nosso mundo. Então, quando a gente está fazendo o nosso melhor, com as condições que a gente tem, no momento que a gente tem, esse é o nosso propósito. E aí você começa a querer fazer a diferença, e isso se torna tão natural que a gente vai para o nível do serviço, que é o serviço genuíno. É aquele que eu estou fazendo, eu nem sei mais quando eu estou fazendo pelo outro, quando eu estou fazendo por mim. E aí a gente coloca lá os grandes líderes, né? Pode ser Madre Teresa, Jesus Cristo, Gandhi, mas é só para eles? Não, porque aí também isso é para Madre Teresa, eu não preciso. E eu fico confortável. A gente pode se experimentar nesses níveis. E quanto mais eu tenho experiências nesses níveis, eu vou aprendendo. Mesmo que eu esteja aqui, ó, ainda na autoestima, eu posso me proporcionar experiências que vão me fazer ter essas experiências de pico. Quando eu tenho isso daqui, eu vou no aprendizado daquilo. Então tá, eu fui experimentar fazer a diferença. Eu fico aqui, se eu não suprir essa, eu tô aqui. Mas aquela experiência aqui vai me fazendo ter habilidades, desenvolver competências, que quando eu chego aqui, eu olho para os meus problemas de uma forma diferente.
E isso interfere na nossa tomada de decisão. Então, quanto mais eu estou aqui nos níveis de sobrevivência, né, que são esses 3 aqui, são os níveis básicos, eu vou tomando decisões por instinto ou crenças subconscientes. Então, eu não estou exercendo a minha vida, porque minha tomada de decisão vai direcionar minha atitude. E as minhas atitudes serão meu futuro. Então, quanto mais eu estou aqui, ó, buscando suprir isso daqui, eu estou tomando decisões no nível instintivo ou subconsciente. Quando eu chego no nível mental da transformação, eu começo a me basear por crenças conscientes. Eu começo a discernir com razão, com sabedoria, o que eu quero e o que eu não quero. Depois, na coesão interna, os meus valores falam mais alto. Então, aí, eu começo até a fazer escolhas de vida diferentes. Porque se eu estou me matando aqui nesse trabalho, porque é o que me dá dinheiro, mas esse é o meu valor principal ou eu tenho um outro? Então a gente vai mudando as nossas escolhas. Depois, intuição e inspiração. Quanto mais a gente vai subindo nos níveis de consciência, mais a gente usa também e a gente acessa a questão da intuição e inspiração. E aí teve um outro estudioso que ele fez os níveis de consciência pelas emoções. Ele chama David Hawkins, e ele percebeu que quanto mais a gente tem as emoções inferiores, menos a gente se movimenta. Isso aqui ele mediu também em frequência Hertz, mas é um pouquinho diferente, porque a Dena ela pegou as ondas cerebrais. Ele fez experiências no músculo, então ele colocava aqui para medir, e quando a pessoa estava sentindo vergonha, ela estava no nível de frequência 20. Porque essa frequência que ele mediu combina cérebro e coração. E ele percebeu que quanto mais a gente está nas boas emoções, mais o nosso corpo se movimenta. Então, se a gente estiver alimentando emoções de vergonha, culpa, tristeza, medo, a gente paralisa. Aí, por que é importante a gente olhar para isso? Porque enquanto líderes, se você estiver liderando pelo medo, se você estiver colocando um sistema que funciona na sua empresa com base em punição, as pessoas paralisam. Então você pode achar que você está conseguindo alguma coisa com aquilo, mas na verdade você vai ter o melhor resultado quando você incentivar nas pessoas as emoções positivas. Agora, como é que você vai incentivar emoções positivas na sua equipe se você estiver aqui? Então, de novo, começa por a gente se cuidar. E ele percebeu também que 78% da população vai ser em média de 1 a 22% felizes durante toda a vida. Feliz, ele, né, pelo critério dele, é quando você tá daqui para cima, ó. Então, no máximo 22%, a maioria das pessoas vão sentir essas emoções, né? E aí fica a maior parte do tempo nas emoções negativas. Quando a gente começa a olhar para as emoções, olha, eu senti culpa aqui, o que eu posso fazer? Eu posso substituir, eu posso fazer coisas que me trazem emoções positivas, eu posso trazer isso daqui na minha vida. E aí você vai substituindo. Com o tempo, isso daqui vai perdendo a força. Ela vai vir para você, mas vai vir com menos intensidade e você vai conseguir substituir em menor tempo. Então, é uma outra opção, sabe? A gente começar a substituir emoções negativas com emoções positivas. E a gente também vai indo do ego para o espiritual. E o ponto de virada é a coragem. Lembra que a gente tinha a transformação lá? Olha só, até a raiva é melhor do que a culpa e a vergonha. Melhor no sentido de você fazer a virada. Não que você vai falar assim, então vou ficar na raiva. Também não. Como que você usa essa raiva? Essa raiva é o quê? Tem algo aqui que eu não quero. Tem algo que eu preciso mudar. Não quero mais isso na minha vida. E aí o ponto da coragem para fazer a virada. Porque muitas vezes a gente precisa dessa coragem para se desligar daquele monte de crenças e paradigmas. Às vezes a gente se afastar até de alguns grupos que a gente sabe que não são bons, mas a gente continua se colocando naquelas situações.
Respire é porque a gente tem que exercitar em todo momento que a gente está, fazer a pausa, respirar. Então, eu trouxe um monte de informação aqui, né? Então dá uma respirada e a gente aprender a fazer isso, não só no nosso planejamento estratégico, que a gente tem ali o planejamento, e em algum ponto a gente tem que ver se está indo bem, se não, senão você tem que mudar alguma coisa. Todos os dias a gente precisa fazer isso. Olha, tô aqui, né? Tô ansiosa, tá? Respira, percebe e continua. Então agora trazendo um pouquinho da minha história, né? Liderar pessoas é influenciar vidas. Então eu trabalhei 19 anos no Banco do Brasil, concursada, trabalhava 6 horas, com um super salário, mas não estava feliz. E aí eu decidi sair, sem saber o que eu ia fazer em seguida, e apareceu um convite para ser gerente da Fraternidade Sem Fronteiras, que a Andressa trouxe aqui. E aí, se a gente pensa que liderar pessoas, você não está liderando uma pessoa. Porque aquela pessoa que está ali tem uma família por trás, tem uma comunidade, tem um grupo. Então, essa é a responsabilidade e o papel do líder, influenciar vidas. E a gente influencia pelo exemplo, não por aquilo que a gente fala. Então, deixe o seu legado. O Cortella, que a Andressa trouxe aqui, ele pergunta qual a tua obra, né? Ele tem um livro, qual é a tua obra. Então, assim, que legado você quer deixar? O Kumon é a ferramenta que vocês têm hoje para fazer isso. Existem outras ferramentas, a liderança que vocês exercem em todos os grupos. Então a gente tem que perceber que enquanto a gente está influenciando vidas, a gente está influenciando também na comunidade, na sociedade como um todo. Então, como eu passei por ambientes bem diferentes, eu consegui fazer uma comparação. Porque no banco a gente tinha alta gestão, planejamento, estratégia. De repente eu fui para uma ONG que as decisões eram intuitivas. Como que a gente lida com isso? Como é que a gente balanceia isso? De um lado a gente tinha ambiente profissional e do outro um ambiente familiar. Vocês falaram aqui de sucessão familiar. Como que eu lido com isso? Né? Porque quando eu cheguei era assim, nossa, mas tá parecendo que isso aqui é uma empresa. É uma empresa. O familiar, a gente mantém na questão do acolhimento, igual aconteceu aqui. Isso é para ser familiar, que deve existir em qualquer empresa, em qualquer ambiente. Essa questão de você tá ali um pelo outro, sabe? Esse acolhimento, essa afetividade. Fora isso, é profissional. Então, eu vou trazer um slide aqui, mas me perguntam muito. Como que a gente equilibra isso? De ser o mal ou de ser o bonzinho? Primeiro, tira mal e bom, é profissional. Porque quando o líder está consciente do seu papel e ele está exercendo bem, não tem o mal. Tudo vai ser pelo bem do funcionário. Às vezes o bem do funcionário vai ser o desligamento. Porque você já, enquanto líder, você já tentou desenvolver todas as competências e o funcionário não conseguiu. E o melhor para a vida dele, naquele momento, vai ser o desligamento. Porque aí você tira o peso, porque o líder ele não tem a capa do super-herói. E às vezes a gente coloca um peso muito grande, porque aí você vai olhar para a família, né? Ah, mas como é que eu vou fazer esse desligamento? Tem uma família? Tem. Mas a gente tem que saber balancear essas questões. E passar a mão na cabeça não é ser profissional, não é exercer o papel de líder. Então é a gente ter certeza que você fez de tudo no seu papel para desenvolver. Aí você consegue colocar essa diferença, sabe? Conflitos evidentes e conflitos negados. No banco tem muito conflito, né? A gente tem que lidar com isso toda hora. Mas o conflito negado, ele é mais prejudicial. Porque aquilo que não vem à tona está agindo ali. É igual eu não perceber que tem algo, que o meu corpo está me contando algo e uma hora ele vai me derrubar. Então, o conflito negado, ele é mais perigoso. A gente tem que trazer, né, à tona para você poder tratar, sem estimular, claro, aquele ambiente de conflito.
Então ali tinha baixo engajamento, porque são funcionários, né, com alta qualificação, boa remuneração, benefícios e tal, mas o engajamento era baixo, pouca motivação, era isso que a gente precisava trabalhar lá. Falta sentido e propósito. Aqui, os funcionários são pouco qualificados tecnicamente, porque tem uma baixa remuneração, mas um alto engajamento, uma alta motivação e movidos por valores e propósito. Então eu achei um lugar que você olha e fala assim, isso aqui não existe. Porque a gente precisou, inclusive, fazer uma redução porque, gente, veio a pandemia, imagina as ONGs como é que ficaram, né? Tem empresa que fechou. Em determinado momento a gente teve que fazer um corte. E foi muito difícil, porque as pessoas são altamente engajadas. E da gente ter pessoas falando assim, eu entendo, né? Tá tudo bem, eu vou continuar como voluntário. Sabe? Então, são coisas assim que a gente vê que quando você inclui valores e propósito, você não precisa estar cobrando o tempo todo, você não precisa pegar chicote, né? Como era até que acontecia no banco, infelizmente, ainda acontece. Então, seja o protagonista, aquilo que você precisar fazer enquanto líder, você tem que fazer. Porque elogiar é fácil, agora mostrar o que precisa ser aprimorado é mais difícil, mas é o seu papel. Então, o líder tem que fazer aquilo que lhe cabe. E aí, essa questão do equilíbrio, que eu coloquei, né? Como equilibrar essas coisas. Vocês devem conhecer essa fábula do porco-espinho na era glacial. Eles começaram a morrer de frio. E para eles sobreviverem, eles tinham que se aquecer um no outro. Só que quando eles chegavam perto demais, eles se machucavam. E se eles se afastavam muito, eles morriam de frio. Então eles tiveram que aprender o exato ponto do equilíbrio entre não machucar o outro, não se machucar e sobreviver. Isso aqui a gente pode trazer para o ambiente profissional como para todas as nossas relações. Sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando o tamanho do espinho do outro, eu vou ter que olhar o tamanho do espinho dela, o tamanho do espinho dela, o tamanho... Fica complicado, você leva tempo para fazer isso. Agora, se eu olhar para mim e saber exatamente qual é o tamanho do meu espinho, vai ficar mais fácil quando eu chegar para me relacionar com as pessoas diferentes. Primeiro eu entendo que o meu espinho machuca sim, né? Então, do mesmo jeito que eu estou sendo machucada, eu posso machucar o outro. E eu olho para mim. Quanto mais eu me conhecer e tiver... e me apropriar disso, me apropriar das minhas forças, as minhas forças vão potencializar as minhas fraquezas. Eu uso as minhas forças para trazer as minhas fraquezas para cima. Mas eu tenho sim que me reconhecer. Não, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, sem egocentrismo. Então, haja com equilíbrio e sabedoria. A cultura come a estratégia no café da manhã. Vocês conhecem a frase? Do Peter Drucker? Peter Drucker é o pai da administração, né? Então, lá atrás, Peter Drucker já dizia isso. Porque se você não tiver o foco nesse olhar das pessoas e do que está acontecendo no ambiente, você pode desenhar a estratégia mais linda que for, que ou ela não vai para frente, ou ela vai para frente com muito esforço. Por quê? Porque o que prevalece na cultura, no ambiente, vai prevalecer. Então, se você não estiver ali olhando para os seus liderados e incluindo neles esse sentimento de pertencimento, de propósito, de sentido, porque quanto mais você faz isso, você ganha um engajamento. E se você só determinar, você está determinando, eu vou fazer o que o meu chefe mandou, mas de verdade eu não estou tão comprometido com aquilo. Então você tem que observar e aprender. Porque a comunicação, eu não faço assim, a comunicação, a responsabilidade é do emissor, certo? Eu é que tenho que olhar para o público que eu vou falar e entender qual que é a linguagem deles. Então no nosso dia a dia é assim também. Cada um tem uma linguagem diferente e entende de uma forma diferente. Porque cada um tem um olhar de acordo com os filtros que a gente tem. Então quanto mais eu tiver a real intenção de observar e aprender, melhor também vai ficar a minha comunicação, o planejamento estratégico. Eu consigo fazer isso de uma forma que vai fluir.
Aqui eu vou passar rapidamente também, só para trazer a importância dos valores e propósito, que não só podem, como trazem um lucro maior quando a gente pensa no longo prazo. Então, às vezes, vai me dar mais trabalho de início para construir isso, porque eu preciso investir tempo. Mas o Richard Bert, ele fez essa pesquisa com 40 empresas de capital aberto que estavam no ranking Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar. E ele viu, e esse aqui é a Standard & Poor's 500, que é só as ações, né? Só o lucro. E durante 10 anos, essas 40 empresas que estavam nesse ranking, mas eram as melhores para se trabalhar, elas tiveram uma rentabilidade imensamente superior a essas aqui. Então ele viu que se você aliar a gestão, a estratégia, o planejamento com a preocupação com o ambiente, o cuidado com as pessoas, isso potencialmente aumenta o seu faturamento, o seu lucro. E ele percebeu também que nos momentos de crise, aqui ó, essas empresas elas conseguiram se manter de uma forma mais sustentável. Elas conseguiram ser mais resilientes para passar por momentos de crise, porque elas tinham um real interesse no bem-estar do colaborador. Aí aqui eu trouxe alguns outros índices, né? Esse Firms of Endearment é um grupo de empresas que eles colocaram propósito e preocupação com o meio ambiente, o capitalismo consciente. Então eles também tiveram uma rentabilidade boa. E esse aqui do Feitas para Vencer, que é aquele autor que publicou o livro. E não foi tão bom assim, porque ele percebeu que tinha um foco no líder, que era positivo, no cuidado com as pessoas, mas faltou incluir propósito. Então, no longo prazo, não teve uma rentabilidade tão boa quanto as outras. Então, remediar ou resolver. Aqui eu faço uma comparação assim, como se essa pirâmide fosse o nosso dia a dia. Enquanto a gente está olhando só para o que, a gente está apagando os incêndios, né? Que ocupa grande parte do nosso tempo. Quando eu tenho um tempinho, eu vou para a questão do cuidado, dos grupos, né? De olhar para o meu grupo ali, entender como é que ele está. Mas, se eu faço o contrário, inteligência espiritual, a gente pode colocar assim, os valores, o propósito, um olhar mais integral, uma visão mais sistêmica do todo, um olhar holístico. E aí eu vou tentando apagar os incêndios, colocando band-aid nas feridas aqui. Mas se eu faço o contrário e me disponho a realmente fazer um trabalho mais duradouro, eu posso, como se eu pingasse um remédio daqui de cima, ó. E aí, automaticamente, vai desfazendo mais fácil todo o resto. Então, quando a gente está disposto mesmo a olhar as questões de uma forma para integrar o todo, incluir sentido, propósito, mas com uma real intenção, a gente soluciona os outros problemas com mais facilidade. Até porque você ganha o engajamento das pessoas. Não sei se vocês conhecem aquele livro Monge Executivo, que ele fala da liderança servidora. E ele fala que o líder servidor, ele tem que atender às necessidades dos funcionários. Então é quase assim, ó, cria a melhor condição de trabalho e não atrapalha. Porque se você fez o seu papel de colocar as pessoas bem alocadas conforme os seus talentos, o melhor líder vai ser aquele líder que é dispensável. Que você pode sair para a sua viagem de férias, foi você que falou de férias? Você sai para a sua viagem de férias e o negócio acontece. Então a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho quando tudo acontece sem a sua presença. Então aqui, ó, o líder, ele tem forte ideal, movido por propósito, comunicativo, tem várias características de um líder ali, que o Gandhi tem, mas o Hitler também tem, concorda? Que ele era altamente determinado, persuasivo, carismático, né? Carismático porque achou lá as pessoas que se identificavam com ele. Ele não era movido por um ideal, ele tinha muito. Qual que é a diferença desses dois aqui? Primeiro que ele tinha um cargo de autoridade. O Gandhi nunca exerceu um cargo, ele tinha uma liderança moral,
guiado por valores, seguro de si e altruísta, servia, né, para os outros. Aqui, autocentrado, baixa autoestima e egocêntrico. Baixa autoestima, sim. Quanto mais aquela pessoa precisar diminuir o outro, vocês já viram? Alguém deve conhecer pelo menos uma pessoa que seja assim. Aquela pessoa que precisa diminuir, que humilha e ao mesmo tempo é rodeado de puxa-sacos. Por quê? Se essa pessoa tivesse segura de si, ela precisava que alguém ficasse falando que ela era boa? Se ela fosse segura de si, ela precisava diminuir o outro para se sentir mais? Então não, isso sim é baixa autoestima. Então, lidere pelo exemplo. A nossa atitude vale mais do que 1000 palavras, né? Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Enfim, a grande missão do homem é construir-se a si próprio. Então, eu gosto muito daquela figura ali, que ele está se edificando ali, né? Ele está se construindo. Então, aprenda todos os dias. Todos os dias a gente vai aprender. E quanto mais a gente tiver uma conexão real com o outro, um real interesse, a gente tem muito a aprender com o outro. E por fim, eu trouxe aqui o porquê do desconecte. O desconecte é porque até a palestra a seguir é sobre conexões, né? E aí todo mundo me perguntou assim, mas desconecte? Tá todo mundo falando de conexão e você fala em desconectar. Por quê? Porque para fazer uma real conexão, a gente precisa desligar primeiro de algumas coisas. Então esse desconecte é a gente se desligar de repetições de comportamentos, respostas automáticas, paradigmas, crenças limitantes, emoções negativas, expectativas, uma série de coisas. A gente pausar para fazer o autoconhecimento, refletir, praticar o perdão, aceitar e agradecer e permitir isso ao auto-amor. Esse praticar o perdão não é só perdoar os outros, perdoar a gente. E a gente tem que se permitir fazer isso daqui, o autocuidado, o auto-amor. A gente vê que as pessoas hoje estão tristes, no geral, na maioria. Por que está tendo tanta doença mental, está tendo suicídio? Porque às vezes assim, está faltando alguma coisa, né? E o que é isso? Às vezes está faltando sentido, está faltando propósito, mas tudo começa na questão do auto-amor. Você fica com esse vazio quando você tá faltando algo aqui dentro, né? E aí, às vezes, a gente consegue encontrar fora. Mas tudo que vem de fora é passageiro, não fica. E tudo aquilo que cresce dentro, que é assim, ó, pra gente diferenciar. Quando a gente passar dessa para outra, o que você leva? O que você levar é aquilo que é interno e que fica. Então, nós temos sim, a gente costuma se identificar por essas questões, né? Ah, eu sou fulano, eu trabalho em tal lugar, eu sou casada com, eu sou mãe dele. Mas de verdade o que a gente vai levar são as experiências que a gente constituiu nesses ambientes, nessas pessoas, e o que a gente deixa para elas. Então, quanto mais a gente se fortalecer internamente, isso é duradouro, é sustentável e a gente se conecta com a gente. Depois que a gente se conectou com a gente se conecta com o outro. Então, conectar a essência, sentido e propósito, escolhas conscientes, autenticidade e liberdade de ser quem a gente é. Leveza e contentamento e prosperidade e abundância. Porque a gente está aqui para termos vida em abundância. Então, isso aqui, meu filho tinha 9 anos quando ele fez, faz 6 anos. Foi quando eu pensei no Desconect a primeira vez. E ele fez essa arte aqui para mim, né? Que era a Deus Connect. Deus na minha visão, no meu entendimento. Então, assim, quando a gente se conecta com a gente encontra essa centelha divina, que é esse algo maior que faz a gente se mover, faz a gente ter sentido. E se eu sou uma centelha divina, o outro também é. Então, como que eu vou julgar? Como que eu vou diminuir? Se todos somos centelhas divinas. E aí a gente se conecta também não só com a outra pessoa, mas com a natureza, com todos os seres.
é esse respeito, é esse sentimento de unicidade, que eu sou uma pessoa única e especial, porque não tem ninguém igual no mundo, e ao mesmo tempo eu faço parte de um todo. O que está no meu corpo é a mesma matéria que está no universo. Então isso é muito grandioso. E aí, só para encerrar, deixar aqui para vocês como eu posso ajudar. Eu ofereço palestras, mentorias individuais, avaliação comportamental, que é para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Nossa avaliação comportamental dá para fazer em uma sessão de mentoria. A mentoria individual já é um processo mais longo e estruturado, de 8 semanas. Consultoria com foco em pessoas, e como eu coloquei aqui, se você tem as pessoas bem colocadas, o processo flui e o resultado vem. Cursos presenciais e cursos online. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro, a minha gratidão. Agradecer imensamente o convite da Andresa, da Xará. Bom, vocês não vão esquecer meu nome, né, gente? Achei ótimo. Se quiserem me mandar um oi no WhatsApp, eu mando o cartão digital, que já tem todos esses contratos, tá? E qualquer dúvida, porque assim, é muita informação, mas era para dar aquela pitadinha do diferente. E aí eu vou deixar para a Andresa, se você quiser compartilhar a apresentação, eu te mando em PDF depois. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, a gente pode conversar, estou à disposição de vocês. Tá? Obrigada. Esse tipo de amigo que eu tenho. Qualidade. Também gosto de qualidade. Obrigada, Elaine, pela generosidade de trazer essas informações tão ricas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que bom, fico feliz. É uma forma, lembra que eu falei que eu trouxe presentes? Tem o presente físico, mas também tem o presente para a gente levar no coração. Né? Muito obrigada. E gratidão pela sua presença, por vocês estarem tão atentos ao que ela estava falando. É tão importante quando a gente está aqui na frente também.